A Aninha colocou a presença de Deus, a Bárbara colocou libertação, intimidade, ensino, a Beth, libertação, provisão, presença de Deus, a Daiane colocou provisão, libertação e conexão com Deus. Então, a gente percebe que algumas palavras, elas realmente têm similaridade, né? Elas estão ali muito próximas, porque é disso tudo que o livro está falando. De todo esse contexto que o livro de Êxodo está falando. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque eu queria que a gente já começasse a pensar nesse livro de uma forma mais simples, objetiva, e que a gente conseguisse, se alguém chegasse para vocês hoje e dissesse assim, você conseguiria resumir para mim em 5 minutos o livro de Êxodo? E aí, o que vocês explicariam para essa pessoa? Qual era o foco, né? Qual é a parte que vocês iriam focar? Você ia ficar só lá na libertação, no Egito, das pragas? Você ia falar sobre o caminhar deles no deserto? Você ia falar sobre o final, a construção do tabernáculo? E não, como eu falei, como a gente lê o livro todo, a gente precisa ter uma visão macro disso, mais ampliada, né, do total do livro, e a gente precisa conseguir então fazer aquele apanhado dos principais focos desse livro e explicar então para qualquer pessoa, desde uma pessoa mais leiga, né, dentro da palavra, que talvez não tenha grande conhecimento, até uma pessoa que talvez tenha um nível de teologia e tudo mais, e você vai explicar para ela com as suas palavras o que você entende do livro de Êxodo. Então, se a gente pudesse chegar nesse consenso aqui nessa aula, eu acredito que seria bem importante até para vocês terem essa anotação, para vocês terem essa explicação mais simples e para uma maior compreensão para vocês, para a gente continuar a partir de Levítico e aí vocês entenderem por que a gente está entrando em Levítico e então o que esse livro vai apresentar para nós. Essa é a grande questão da Bíblia, de você entender esse livro por completo. Esse livro, ele não é um livro que pode se separar, né? Eu não posso ler simplesmente Êxodo e achar que Êxodo é um livro separado de Gênesis e nem de Levítico, e nem de Apocalipse, e nem de Mateus, não. A Bíblia, ela é um compilado de livros, elas são um conjunto de livros, né? Por isso que chama Bíblia, vem de biblioteca, mas a gente tem um conjunto de livros que Deus fez de propósito, que eles estivessem ali nesse cânon sagrado que a gente chama, e eles não estão por acaso, e eles fazem a contagem de uma história completa, que é a história da redenção, que é a história de Deus com a humanidade. Então a gente precisa entender esses livros de maneira que eles se complementem, mas de maneira também do que Deus está querendo mostrar em cada um desses livros individualmente. Quem lembra o que significa a palavra Êxodo, ou como é a palavra no original? Qual é a palavra em hebraico para o nome desse livro Êxodo? Alguém lembra aí? Alguém tem essa anotação? Shemot. Quem falou aí para nós? Cíntia, né? Isso. Então, a palavra no hebraico para Êxodo é Shemot. C-H-E-M-O-T. Shemot. Que significa identidade ou reputação. É o significado dessa palavra no hebraico. Então, quando eles foram traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, né, que criou-se a Septuaginta, que a gente chama, né, quase 500, 700 anos antes de Cristo, foi criada a Septuaginta, que foi a primeira Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego. E aí eles dão esse nome de Êxodo, que eles entendiam que era essa palavra que fala de saída, né? A saída do Egito do povo de Israel. Só que esse não foi o nome que Deus, ou que quem escreveu ali o livro, deu primariamente, né? O nome do livro é Shemot, que quer dizer identidade ou reputação. E esse nome não é por acaso, gente. Deus estava então chamando um povo para ser livre da escravidão, para ser livre do império das trevas e libertando esse povo para levá-los a uma terra
que mana leite e mel, que é a promessa desde o início, né? Essa promessa de levar esse povo que estava sendo liberto para uma terra que o Senhor estava preparando para eles, ou uma terra que já está preparada para eles, né? Já desde então, Deus já tinha preparado isso muito tempo antes. A promessa é feita para Abraão, lembra? Abraão capítulo 15, a gente tem essa promessa de Deus falando que a descendência de Abraão seria cativa, seria escrava numa terra estrangeira por 400 anos, mas o Senhor os resgataria, os traria de volta, né, para Canaã. Abraão, naquele momento da promessa, estava em Canaã, ele era morador ali daquela terra já, e quando Deus faz a promessa para Abraão, ele fala que ele vai permitir que o seu povo vá para o Egito, ou vá para o exílio, seja escravizado, mas o próprio Senhor faz a promessa da libertação. Gente, eu já queria que vocês anotassem essa frase, para vocês começarem a anotar frases muito emblemáticas da Bíblia, frases que elas vão aparecer quase que em todos os livros da Bíblia, que é o que? Deus permite que o seu povo seja escravo, Deus permite que Satanás consiga enganar o seu povo por algum tempo, mas o Senhor vem em auxílio desse povo para libertá-los, para dar o destino que Deus preparou para esse povo, que é a sua presença, que é um lugar de deleite, que é um lugar de grande prazer, né? Uma terra que mana leite e mel. Então, qual é a frase? Em todos os livros da Bíblia a gente vai encontrar isso. Infelizmente, o povo em pecado e escravizado, mas a permissão de Deus permite isso, né? Deus permite que isso aconteça, porém, o próprio Deus faz a promessa e cumpre a promessa de libertação e de levar esse povo a um lugar de deleite. Então, em toda a Bíblia, a gente vai ver esse escopo, a gente vai ver esse mesmo caminhar, né, do povo de Deus. Isso em várias fases e épocas desses quase 6.000 anos da humanidade. A gente vai ver esse ciclo acontecer, tá bom? Então, não é diferente ali no Êxodo. Então, o Êxodo começa com uma palavrinha, né, chamada identidade, Shemot. Ele começa no versículo 1, se você tiver com o Êxodo aberto, Êxodo capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, ó: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel. Então, essa palavra nomes aí no versículo 1 é a palavra Shemot, que significa, então, essa palavra nomes, identidade. Deus deseja dar uma identidade aos seus filhos. É como se todo Israel estivesse em uma terra estrangeira, estavam em uma terra estrangeira e eles então não tinham uma paternidade, eles eram órfãos, né? Vamos dizer assim, eles não tinham uma paternidade. E agora o pai biológico deles aparece e diz: eu vou dar a devida paternidade para vocês. Eu vou pôr o meu nome na certidão de nascimento de vocês. Eu sou o seu pai. Então Deus se apresenta ao seu povo novamente como esse pai que realmente está ali para dar uma identidade ao seu povo. Vocês não são qualquer povo, vocês não são qualquer pessoa, mas vocês são meus filhos. A promessa que eu fiz ao pai Abraão, né? A esse homem que eu chamei, que seria o pai de uma grande multidão, pai de muitas nações, ela continua de pé. Então, eu sou o pai de vocês, né? Eu sou aquele que vai dar a identidade para vocês. Então, é isso que Deus deseja mostrar para nós dentro do livro de Êxodo. E é isso que ele vai fazer. Então, aquela outra frasezinha que todo mundo usa também é assim: a grande dificuldade de Israel, principalmente no livro de Êxodo, é conseguir arrancar o Egito de dentro deles. Não é isso que todo mundo fala? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Essa é uma frase que muita gente usa, né? E é uma realidade, porque a grande dificuldade das pessoas em si, quando nós estamos inseridos
em uma cultura, em uma identidade, né? Quando nos dão uma identidade, e a gente está acostumado com aquela identidade, com aquela cultura, com aquelas tradições, a gente tem muita dificuldade em ser liberto. A gente tem muita dificuldade em ser transformado na nossa mentalidade. A gente tem muita dificuldade em arrancar as raízes daquela tradição, daquele lugar onde nós fomos criados, plantados, né? É sempre muito difícil. Exemplo disso são pessoas que às vezes saem de um estado para o outro, né, para morar, quem sai do norte, do nordeste e vem morar no sudeste ou vem morar no sul e encontra uma outra cultura, encontra uma outra maneira de viver, e muitas pessoas não se encaixam, a pessoa não se acha dentro daquela cultura, porque fala, onde eu estava acostumado a viver era muito diferente, as pessoas falavam de uma outra forma, as pessoas agiam de maneira diferente. Se nós temos essa dificuldade no que diz respeito a uma mudança de estado dentro do mesmo país, com a mesma língua, com a mesma forma muitas vezes de viver, de se vestir e tudo mais, imagine, gente, Israel, que havia simplesmente 400 anos que eles haviam saído, os primeiros, né? A família de Jacó, de José, fazia só 400 anos que eles tinham saído do Egito, de Canaã, em direção ao Egito, porque havia fome, e eles então permaneceram ali durante 4 gerações, ou até mais, né? Se a gente contar a geração com 80 anos, eles tiveram até quase 5 gerações ali dentro do Egito. Então imagina a forma deles pensarem, a forma como eles agiam, o que eles gostavam de comer, as tradições, as crenças, as realidades que eles tinham na mente, na maneira de viver de Israel, era muito diferente do que realmente Deus desejava para eles. Então o que Deus está fazendo em Êxodo é trocando, tirando essa velha identidade e dando uma nova identidade. Por isso que o livro chama Shemot. Então, Deus está trocando o nome desse povo. Deus está trocando uma identidade. Nós já falamos isso um pouquinho lá no livro de Gênesis, a respeito da troca de nomes, né? Quando Deus pega o nome de alguém e troca esse nome. Abraão, que era Abrão e se tornou Abraão. Sarai, que vira Sara. Jacó, que se torna Israel. E a gente tem outros nomes ao longo da Bíblia Sagrada que isso acontece. O que Deus está mostrando quando ele troca esse nome? Ele está mostrando uma troca de identidade, um novo destino, uma nova forma da pessoa se ver e ver o seu chamado e ver a sua forma de viver. Então o que Deus está fazendo é trocando mesmo essa identidade. É pegar uma identidade, pensa aí a sua identidade que você tem com o seu nome, com a sua data de nascimento, com o nome dos seus pais ali, com a cidade que você nasceu. Aquilo a gente chama de identidade. Aquilo que mostra qual o seu nome correto, o local onde você nasceu, a data do seu nascimento, o nome dos seus pais biológicos, né? Existe um número, uma identidade que você tem ali, um número de registro, existe a sua foto, existe a sua digital nessa identidade. Então aquilo te dá uma identidade na terra. Então você tem um nome e você tem uma identidade. Israel, ele precisava ter essa identidade de volta como filho de Abraão, como filhos de Deus. Eles estavam numa terra estrangeira que não era deles, de origem, eles estavam vivendo em uma cultura que não era deles, eles viviam debaixo de um governo que não era o deles, então eles precisavam voltar para esse lugar da identidade em Deus. Era isso que Deus estava pretendendo com esse povo. E por isso que ele começa o livro justamente dizendo sobre os nomes, sobre esse Shemot, essa identidade. Deus já queria mostrar quem eram as pessoas que tinham chegado ali no Egito e agora quem são as pessoas que estão saindo do Egito. Então, a primeira coisa que a gente começa a ver no livro de Êxodo, para começar a resumir, então, aqui a primeira palavra que eu resumiria aqui para vocês nesse primeiro momento de Êxodo é libertação. Então coloca aí a primeira palavra que nós vamos ter todos como um mesmo resumo. Então a primeira palavra é libertação. Ok?
E aí a gente pode então trazer isso para nós agora e ver o que acontece, o que aconteceu e o que acontece conosco hoje. Se o livro de Êxodo ou se a antiga aliança, o Velho Testamento, ele é uma sombra de bens vindouros, lembra? É uma sombra de coisas que Deus faria no futuro. Deus estava através desse povo mostrando para nós como seria a nossa realidade, como vai ser a realidade quando Cristo voltar. Então Deus está mostrando uma chamada tipologia. Então o livro de Êxodo é uma tipologia também do que Deus vai fazer com a humanidade e o que ele já tem feito conosco. Então a primeira coisa que Deus faz também conosco é nos libertar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Não é isso que Colossenses 1,13 vai falar? Vai falar que Deus nos tirou, nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É exatamente o que ele fez com Israel ali no Egito. Ele tirou, transportou todo o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Então ele está fazendo no Êxodo um tipo, uma tipologia do que ele deseja fazer com toda a humanidade, com todo aquele que crê em Deus, né, como seu Senhor e Salvador. Então, por isso que a primeira palavra é libertação. Deus está nos mostrando que por causa do pecado, que aí a gente teria que voltar para Gênesis, mas eu não quero voltar, por causa do pecado, o homem se torna escravo, né, nesse império das trevas, e Deus então vem na história para intervir, para libertar o seu povo. Então a primeira palavra é libertação. A primeira coisa que aconteceu conosco também é libertação. Nós também, quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós também fomos libertos desse império das trevas. Então nós temos a mesma situação com Israel ali em Êxodo. Nós agora temos uma nova identidade também. Assim como Israel está ganhando uma nova identidade, nós como povo de Deus também ganhamos uma nova identidade. Antes nós éramos criatura, a palavra de Deus diz, João, né, vai falar no início do livro do Evangelho de João que nós éramos criaturas, mas a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós também temos agora uma nova identidade, agora nós temos um pai também, Deus é nosso pai, ok? Então nós temos essa mesma identidade, igualzinho Israel ganhou nesse momento do êxodo. Vai me acompanhando aí que a gente vai chegar no final. Então a primeira palavra é libertação. Entendido até aqui? Alguém quer perguntar algo nesse momento aqui da libertação? Tudo certo? Ok. A primeira palavra então é libertação e a gente segue. Então Israel é liberto. A gente sabe, a gente viu nas primeiras aulas que o que Deus fez ali com as pragas, né, com os sinais que ele faz, as 10 pragas do Egito que o pessoal fala, ou os 10 sinais que Deus faz, é para vencer todo o principado e toda a potestade, que é o que Cristo também fez na cruz. Nós falamos bastante sobre isso nas aulas. Então Deus triunfou sobre todo o principado e potestade na cruz. Ele venceu. Lá no Egito, com a 10ª praga, Deus também vence todo o principado e toda a potestade que regia, né, o Egito e que trazia o seu povo a ser um povo escravo, ok? Vamos seguir? Quando Deus liberta o seu povo, a gente já está ali por volta do capítulo 12, 13 de Êxodo, né? Alguma coisa assim. Deus começa a se mostrar, a partir do capítulo 14, Deus começa a mostrar a sua forma de agir em favor do seu povo, intervir, né, em favor do seu povo. E o primeiro grande sinal que acontece, fora as pragas lá do Egito, lógico, é a travessia do Mar Vermelho no capítulo 14. Então a gente tem a primeira coisa que acontece com Israel, assim que eles saem do Egito, debaixo dessa libertação tão linda, tão maravilhosa que Deus faz, através dos sinais, dos prodígios, das pragas que Deus
lança ali sobre o Egito e o seu povo é guardado. Eles são literalmente guardados dessas pragas. Nenhuma dessas pragas chega até o povo de Israel, ele é totalmente guardado. E agora eles estão no deserto já caminhando, só que agora eles têm o exército de Faraó atrás deles. A gente tem o exército de Faraó perseguindo o povo de Israel para torná-los escravos novamente. Mas eles já foram libertos, Deus já triunfou sobre todo o principado e potestade. Mas eles estão sendo perseguidos, o exército de Faraó está atrás deles. E aí tem exatamente essa cena emblemática e maravilhosa e poderosa da travessia do Mar Vermelho no capítulo 14. E a gente tem então Moisés, esse libertador, né, que fez essa libertação que a gente acabou de falar que aconteceu. Deus usa esse homem que é o tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo ali no Êxodo. Ele faz essa libertação acontecer através da manifestação na vida dele, do poder que Deus derrama sobre a vida dele. Ele é esse libertador que nós temos em Êxodo, que é o tipo de Cristo, e agora eles estão diante do Mar Vermelho, e o mar à frente e Faraó atrás. O que fazer? Então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor diz assim: por que você está clamando para mim, Moisés? Bora, põe esse povo para marchar. E Moisés, então, o Senhor dá a ordem para ele tocar nas águas com o seu cajado, e o mar se abre. A gente conhece bem essa história, de ver em filmes, de ver em desenhos, de ler muitas vezes essa passagem, e o povo passa a seco. Então, esse grande sinal que Deus mostra de libertação ali já no início do caminhar deles no deserto é exatamente o que acontece conosco quando nós também somos batizados nas águas. Então, a segunda palavra que a gente poderia colocar aqui é esse batismo nas águas, ou essa limpeza, né, através das águas, ou essa imersão nas águas e sair do outro lado totalmente ileso do meu grande inimigo, né, do Egito. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que o Israel passa a travessia, a palavra fala que o mar se fecha sobre o exército de Faraó, e Deus diz que todo o exército de Faraó foi morto ali. Todos os inimigos de Deus e os inimigos de Israel foram mortos ali para nunca mais voltar a atormentá-los, a escravizá-los, a persegui-los. Então, os nossos maiores inimigos, ou a nossa velha natureza, o velho homem, a identidade anterior, quem me escravizava anteriormente, agora está morto debaixo das águas, no fundo do mar. Então, essa é a segunda palavra. Então, a segunda palavra seria essa grande imersão nas águas para ser liberto do escravizador. Arrumem uma palavra bonita aí pra gente colocar nessa segunda palavra, que não tá me vindo nada na mente que a gente poderia usar, mas a gente poderia dizer que é essa grande passagem, né, pelo Mar Vermelho, dizendo para nós a respeito do nosso batismo, quando nós também passamos pelas águas. E então esse arco inimigo, ou esse grande inimigo que antes nos escravizava no pecado, que nos escravizava debaixo do seu império das trevas, agora está morto debaixo das águas, e ele não vai se levantar mais, a palavra do Senhor diz, ok? Ficou para trás a velha identidade, o velho homem, a velha escravidão, ficou para trás. Deus fez o seu povo passar. Tudo bem até aqui? Segundo passo? Tudo certo? Entendido? Ok. Depois dessa passagem, então, eles se alegram, tem o cântico lá de Moisés, de Miriam, e eles começam então a caminhar pelo deserto. E agora vem as primeiras dificuldades, né? E a gente já falou, eu não vou repetir aqui muito sobre isso, mas eu já expliquei para vocês que Êxodo fala de 3 lugares, né? Egito, que representa para nós essa velha identidade, o mundo onde nós estávamos escravizados. O deserto, que é um lugar onde Deus está nos fazendo passar
para chegar no destino final, que é a terra prometida, e a gente já entendeu que para nós é a Nova Jerusalém, é a volta de Cristo, é o reino de Deus estabelecido. Então, todos nós estamos também nesse trajeto como Israel esteve, que é o deserto. Só que nós já entendemos também que o deserto é um lugar de festa. Deus vai chamar o seu povo para festejar no deserto, para ter um lugar de grande comunhão com Ele, de extremo relacionamento com Ele. E Deus vai instituir que o seu povo deve se alegrar estando nesse deserto, porque deserto é um lugar só de eu passar, é o caminho que eu vou percorrer até a terra prometida. Só isso. O deserto é o lugar por onde eu vou passar, aonde Deus está me levando para chegar à terra prometida. A palavra vai dizer, aqui em Êxodo, nós lemos algumas passagens, que o deserto, por causa dessa obstinação, lembra que eu falei que o difícil é tirar o Egito de dentro do povo de Israel, o difícil é tirar a nossa velha natureza, as nossas velhas atitudes, quando a gente aceita Jesus. A dificuldade de Deus é essa, transformar a nossa mentalidade em mentalidade de filho de Deus. A dificuldade de Deus com Israel era também transformar a identidade desse povo em verdadeiros filhos do Senhor, em verdadeiros filhos de Abraão, em verdadeiros filhos de Deus que têm uma herança que é a terra prometida. A grande dificuldade de Deus no deserto foi justamente fazer esse povo entender que eles tinham uma herança e que essa herança já estava pronta. Eles só precisavam caminhar em obediência ao Senhor durante o deserto para tomar posse dessa terra prometida. A terra já estava pronta. Deus já deu a promessa de conquista. Então só era isso. Vamos caminhar festejando pelo deserto e nós vamos chegar na terra prometida que Deus já preparou para nós. Entendido aqui o que é o deserto? Qual é esses 3 lugares aí? Então, a terceira palavra que a gente poderia resumir o livro de Êxodo é deserto, lugar de festa antes de chegar na terra prometida. Lugar de festa, lugar de comunhão, como alguém falou lá nas palavras, né? Lugar de intimidade com Deus, para que Deus continue me conduzindo o mais rápido possível até a terra prometida. Certo aí? Terceira palavra. Só que acontece o que, gente, no meio do caminho aí, né? A gente já tá lá por volta do capítulo 19, que a gente tem falado bastante nele, e para mim ele é o centro do livro de Êxodo. Literalmente, o capítulo 19 e 20 é o centro do livro de Êxodo. Literalmente o centro, ok? Então, se a gente pudesse colocar o meio do livro do Êxodo, seria o capítulo 19 e 20. Ele é o meinho ali, né? Literalmente do livro de Êxodo. Que é o quê? Eles começam a caminhar no deserto e agora Deus fala assim: eu já os libertei, eu já os tirei do império das trevas, vocês já passaram pela imersão das águas, o velho homem já ficou para trás, o seu arco inimigo, aquele que te escravizava, essa velha natureza, a carne, né, tão poderosa antes de Cristo, que te escravizava, agora já não está mais. Você é uma nova natureza, você é uma nova criação, você agora é liberto, Israel. Agora voltando para o Êxodo. E agora Deus também fala para nós, você também é liberto, meu filho, minha filha. Deus está falando a mesma coisa para Israel e para nós, ok? E eles estão caminhando no deserto. Só que é difícil arrancar essa velha natureza, parece que ela vai e volta o tempo todo. Aquelas velhas práticas, o pecado parece que fica nos vigiando de perto. E Deus então chama Moisés e fala assim: Moisés, santifica o povo, capítulo 19, santifica o povo, eu quero me apresentar para eles, eu quero literalmente me mostrar para esse povo, me apresentar como esse Senhor da vida deles a partir de agora, porque se eles me conhecerem, se eles me verem, se eles me ouvirem, então vai ser mais fácil de eu caminhar com eles.
de eu ter relacionamento com eles. Gente, não é difícil a gente falar que a gente tem intimidade com uma pessoa quando você não vê essa pessoa. Se alguém aqui já teve a oportunidade ou já teve alguma situação de conhecer alguém por telefone, nunca ter visto essa pessoa, né? Só falar por telefone. Você não faz uma imaginação sobre essa pessoa? Sim ou não? Só já aconteceu com vocês? De vocês conhecerem um fornecedor ou um cliente, né? E você só fala com ele por e-mail ou por telefone, pelo WhatsApp, e você imagina como é essa pessoa, não é assim? Às vezes você imagina a fisionomia, às vezes você imagina a altura dessa pessoa, às vezes você imagina o temperamento, a gente que sabe aí dos temperamentos. Às vezes você imagina se ele é loiro, se ele é moreno. Hoje em dia com as redes sociais fica mais fácil, mas vamos tentar imaginar numa época em que a gente não tinha tanta facilidade de ver o rosto da pessoa através de vídeos ou de redes sociais. Então, Deus literalmente no capítulo 19, ele diz: Moisés, eu quero me apresentar para o meu povo. Eu quero me apresentar para esse povo que eu quero ter comunhão com eles. Eu quero me relacionar todos os dias com eles. Eu os libertei do império das trevas para que agora eu possa ter comunhão com eles. Eles foram perdoados dos seus pecados, eles foram lavados pela água do batismo para que eu possa ter comunhão com eles, para que eu possa estar com eles, para que eu possa falar com eles pessoalmente, para que eu tenha esse relacionamento. É isso que acontece no capítulo 19. Deus decide então agora se apresentar para esse povo que ele vai ser o Deus deles, que ele vai ser o Senhor deles, que ele volta a ser o Pai deles, que ele está dando a sua identidade para eles, ok? Deus decide se manifestar. Então Deus pede para Moisés santificar todo o povo no capítulo 19, eles se santificam, Deus se apresenta para eles então lá em cima do cume do monte Sinai, que a gente viu bastante essas últimas aulas. Deus se mostra para eles, fala com eles. Quando eles veem toda essa manifestação, gente, o que acontece que nós percebemos lá, que a gente tem falado bastante? O povo simplesmente diz: não, nós não queremos nos relacionar com Deus diretamente. Por quê? Porque nós somos pecadores, porque a gente não consegue se manter puro, a gente não consegue se manter santo, sem pecado. Nós pecamos diariamente, nós pecamos o tempo todo, nós somos pecadores. E se nós nos apresentarmos a Deus, se nós formos diante de Deus em pecado, nós vamos morrer, Moisés. Então nós não queremos ter relacionamento com Deus. Sendo que na verdade, gente, era o contrário. E é o contrário. Quando nós decidimos nos aproximar de Deus em sinceridade, em honestidade, em arrependimento, Deus sempre vai estar pronto a nos receber. O problema é quando o nosso coração realmente é obstinado, como a palavra vai falar em Êxodo. Esse povo tem um coração obstinado, Deus vai dizer para Moisés. Eles é que querem permanecer no pecado, eles é que querem continuar nas práticas do Egito, eles querem, é uma decisão deles. Então eles viram para Moisés e dizem: não, Moisés, nós não queremos nos relacionar com Deus diretamente. Seja o nosso mediador. Então agora coloca aí a quarta palavra. Eu e Israel decidimos por um mediador. Coloca aí. Ou Israel decide por um mediador, se você não quiser colocar o eu, né? Se você não quer esse mediador, se você já entendeu que você tem esse acesso, então você não está nesse grupo. Mas Israel decide por um mediador. Deus queria uma nação inteira de sacerdotes, de pessoas que poderiam falar com ele diretamente. Mas eles não querem por causa da santidade. Eles não querem se santificar. Eles não querem pagar o preço pela santidade.
ok? Eles preferem que Moisés faça esse papel. Então, entendemos que a partir desse momento, então nós estamos no quarto, né, ponto. A partir desse momento, Deus então começa a falar com Moisés, no versículo 24, 25 e daí em diante, ele começa então a dar a visão para Moisés lá em cima do monte do tabernáculo, ok? E esse foi o nosso assunto central durante essas últimas aulas, a construção do tabernáculo. E nós entendemos que esse tabernáculo nada mais é do que o nosso corpo, do que a nossa vida, depois então de sermos libertos. Deus está preparando um lugar para a sua habitação, porque Deus deseja habitar no meio do seu povo. Só que já que todo Israel não quis se santificar, mas Deus queria estar no meio do seu povo, esse é o desejo dele, então Deus cria um lugar específico, um perímetro, né, um local aonde ele vai santificar, que é essa chamada do tabernáculo, para que é naquele lugar, somente no tabernáculo e naquela situação de santidade, Deus possa então habitar no meio do seu povo, possa se relacionar com o seu povo, ainda que seja através do mediador Moisés, através do mediador sacerdote, através dos mediadores levitas. Ok? Então Deus decide construir o tabernáculo a partir dessa decisão de Israel de não ser uma nação santa inteira, deles não serem todos santos diante de Deus. Então a negativa de Israel em ser santo é que trouxe a construção do tabernáculo. Eu, Elisângela, acredito que se o povo tivesse aceitado a proposta de Deus, de todos eles se santificarem e se tornarem santos diante de Deus, Deus não teria feito o tabernáculo, não precisaria do tabernáculo, porque agora cada israelita seria a habitação de Deus, seria um lugar onde Deus poderia vir no meio de Israel, no meio do seu povo mesmo, e caminhar na terra, literalmente, estar ali na terra como era no Éden, ok? O território de Israel, Canaã, se tornaria um novo Éden. E nesse novo Éden, então, Deus habitaria no meio do seu povo e através desse relacionamento que Deus teria com todo Israel, com todo o povo de Israel, com as 12 tribos, esse relacionamento de santidade, de transformação, de libertação, de nós então sermos de novo, né, Israel, parecido com o seu pai, ter a mesma identidade, o mesmo caráter, as mesmas atitudes de Deus, como era Adão e Eva no princípio sem o pecado. Então Israel seria o exemplo que Deus queria para todas as outras nações, para que as nações vizinhas vissem como era ser um filho de Deus através de Israel e eles então se convertessem ao Senhor também e se tornassem filhos de Deus também e começassem a adorar somente ao Senhor, o Deus de Israel, e toda a terra seria então convertida. Vamos usar essa palavra só para a gente entender do que eu estou falando. Então Deus queria, através do seu povo Israel, converter todas as outras nações ao Deus único, ao único Deus que era o Deus de Israel. Visto que todas as outras nações ao redor, que a gente sabe que existiam muitas nações já que descendiam de Noé, que a gente estudou lá em Gênesis, essas outras nações adoravam inúmeros deuses, ok? Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, não é isso? Onde havia uma idolatria muito intensa, adorava-se muitos deuses na região lá da Mesopotâmia, já de onde Abraão saiu, isso lá em Gênesis. Então a terra já estava extremamente contaminada pela idolatria, pelo pecado, mas Deus disse lá em Gênesis 11 que ele não ia destruir mais a terra com o dilúvio,
Então Deus precisava, através do seu povo Israel, através da promessa que ele faz para Abraão, converter as pessoas e trazê-los novamente para a obediência ao único Deus que é o Senhor. Entendido aqui? Entenderam o que eu falei até aqui? Tudo certo? Então, qual seria a próxima palavra? Nós estamos em qual palavra, gente? Quarta ou quinta? Quarta? Então, a quarta palavra seria o tabernáculo é o lugar onde Deus vai habitar. O tabernáculo foi feito porque Israel não quis ser habitação de Deus. Então, Deus mostra, através dessa construção, que um lugar santo poderia ser construído para a sua habitação. Então, quando eu sou liberto, quando eu passo pelas águas, quando eu começo a caminhar com Deus, Deus começa a se apresentar para mim, e através desse manifestar de Deus na minha vida, desse caminhar com Deus, eu decido me tornar santo, eu decido me santificar para que Deus possa vir e habitar em mim, dentro de mim. E aí nós entendemos que é justamente o levantar do tabernáculo no capítulo 40. Terminamos o livro de Êxodo. Então, o que Deus queria sem o problema do capítulo 19 e 20? Se não tivesse esse probleminha no meio do caminho. O que Deus queria com o livro de Êxodo, fala a primeira palavra para mim, quem pode falar aí? Só para a gente então entrar no raciocínio e fechar o raciocínio de Êxodo. Qual a primeira palavra? Só para ver se vocês estão junto comigo. Libertação. Então, o que Deus deseja para Israel e para mim é que nós todos sejamos libertos do império das trevas, certo? Primeira palavra. Segunda palavra, qual é a segunda? Depois que eu sou liberto, que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Batismo. O batismo. Então, essa imersão na água para deixar lá os meus velhos inimigos, para deixar o velho homem, para deixar a velha identidade e passar por essa água e sair do outro lado vitorioso, né? Nascido realmente da água e do Espírito. E aí eu nasci de Deus novamente, né? Agora eu me tornei uma nova criatura, uma nova identidade. Então o batismo é a segunda palavra. A terceira? Deserto. O deserto. Eu começo a caminhar com Deus. Deus está me levando, né? Para uma terra que Ele mesmo prometeu que já está pronta. Então a Nova Jerusalém está pronta. Ela vai descer do céu e nós vamos habitar com Cristo eternamente. Então essa terra já está preparada. E eu fui liberto do império das trevas e estou caminhando nesse chamado deserto, na vida, né? Até chegar esse dia de estar com o Senhor na terra prometida. E esse é o lugar onde eu devo festejar, porque eu sou liberta, porque eu tenho um pai, porque eu tenho uma nova identidade, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Deus me resgatou, era para eu ser escravo para o resto da vida, mas Deus me resgatou pela morte do cordeiro lá, né, na Páscoa, Êxodo capítulo 12, eu fui liberto do Egito. Ok, então agora nós estamos caminhando no deserto, tá tudo certo. O que acontece então, a quarta palavra aí, depois da palavra deserto? Tabernáculo. Não, ainda não, Dri. O que acontece? Ah, tá. A gente poderia entrar. Eu coloquei assim, ó, Israel decide por um mediador. Isso. Por causa do problema que eles tiveram ali com Deus se apresentando. Odri, estava certo o tabernáculo. Esse seria já o próximo passo, a habitação de Deus, né? Então, se no capítulo 19 e 20 eles não tivessem optado por um mediador, realmente agora eles seriam a habitação, o tabernáculo. Eles seriam todos, literalmente todos, seriam a habitação de Deus. Deus viria habitar no meio do seu povo e eles teriam comunhão direta com Deus, assim como Moisés já tinha, assim como Adão e Eva tinham no início, sem o pecado. Eles teriam então total comunhão com Deus e eles iam se santificar
e eles iam ter comunhão com Deus. Deus ia ensinar para eles como era ser filho de Deus, ter essa nova identidade, e eles então salvariam as nações vizinhas, as outras nações. Então, se não tivesse esse problema aí no meio do pedido deles pelo mediador e da construção desse tabernáculo, eles seriam o próprio tabernáculo. Então, entendem que por causa, de novo, de uma obstinação do povo, que é isso que Deus fala ali em Êxodo, Deus vai falar: esse povo, Moisés, tem o coração obstinado. Eu nem entrei no caso do bezerro de ouro, que é justamente isso. O coração do povo de Israel ainda estava no Egito. Eles tinham sido libertos, mas eles queriam o Egito. Eles desejavam voltar para o Egito. Parece que Deus não era suficiente. Parece que tudo que Deus tinha feito por eles não era suficiente. Gente, para e pensa um pouquinho comigo. É ou não é uma realidade de muitos cristãos? É ou não é uma realidade de muita gente que já teve um encontro com Jesus, e às vezes isso está no nosso coração também, e a gente fica brigando com o Espírito Santo a respeito de querer pecar, de querer permanecer no pecado, ao invés de nos santificarmos para ter a vida eterna com Deus, para habitar nessa terra prometida, para ter relacionamento com Deus. Olha a loucura que nós cometemos, como Israel cometeu, de desejarmos o pecado muito mais do que desejarmos a presença de Deus conosco todos os dias. Entendem o que eu estou querendo dizer? É a luta diária, né? Diária. Uma luta diária. Diária. Mas percebe que a escolha, o caminho, né, Dri? De vida ou de morte está diante de nós. E é nós quem decidimos. Então, quando Israel tem essa opção de não se santificar o suficiente para ter a habitação de Deus dentro deles, com eles mesmo, todos, eles optam por essa mediação, por colocar uma tribo, no caso a tribo de Levi, que nós vamos começar a estudar agora, como esse intermediário entre Deus e os homens. Grava isso. A tribo de Levi, ela só vai entrar agora no contexto porque Israel, porque eles decidiram não ser essa habitação de Deus, todos eles. Por causa da decisão por andar em pecado. Eles têm, então, Deus dá essa opção, porque Deus desejava habitar no meio do seu povo. Então ele dá a decisão, a construção do tabernáculo. Ok? Terminamos resumindo aí o livro de Êxodo. Então, se vocês tiverem que explicar para alguém o livro de Êxodo inteirinho, vocês podem colocar 5 pontos, nós chegamos? 5 pontos, é isso, gente? 5 pontos. Então, o que Deus deseja para nós, vou resumir mais ainda. Sermos libertos, salvos, né? Passar pelo batismo, começarmos a caminhar com Deus, Deus se revela para nós e nós nos tornamos a habitação, o templo do Espírito Santo, aonde agora o nosso espírito está vivo, o Santo dos Santos, aonde Deus fala, onde a presença de Deus está. A nossa alma, ela vai sendo totalmente curada, restaurada, que é o lugar onde o candelabro está, o pão da presença, o altar de incenso, que são as nossas orações, esse lugar onde eu vou tendo comunhão com Deus nas minhas disciplinas espirituais, e o meu corpo, que é esse átrio, ele vai sendo mortificado no altar de sacrifício, ele vai sendo lavado na pia de água, e ele vai sendo então santificado por esse fogo de Deus que consome o pecado, por essa água de lavagem, né? Que vai nos lavando e nos purificando para estarmos ali o tempo inteiro em comunhão no lugar santo e no Santo dos Santos. Resumido o livro de Êxodo? Sim? Sim. Vamos fechar, gente? Falta só 2 minutos. Já vou fechar e a gente abre. Alguém quer fazer pergunta? Vamos fechar e eu já abro e se alguém tiver alguma pergunta a gente já fala. Bora fechar e abrir de novo.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode aproveitar aí, gente, e fazer. Se alguém quiser falar algo, aproveitem. Amém? Então vamos lá. Vamos pegar o livro de Levítico, só para a gente fazer uma breve introdução, porque a gente vai pro livro do Como Eu Encontrei o Messias. Hoje a gente vai ler um pouquinho dele. Mas eu quero que vocês já peguem aí o livro de Levítico, para a gente fazer um breve início dele. Então a gente já viu que... Aninha, tá aberto aí, tá dando eco. O livro de Êxodo, então, é esse Shemot, né? Identidade. O livro de Levítico não é diferente. Ele não tem esse nome no seu original. A palavra Levítico, ela foi dada também através da tradução do hebraico para o grego, né? Para a Septuaginta, que foi essa Bíblia, né? Esse cânon que foi fechado 7 séculos antes de Cristo. Então foi nesse momento, na tradução do hebraico para o grego, que eles decidiram dar esse nome para o livro de Levítico como Levítico. Mas o nome original de Levítico é ele chamou, ou a palavra vaikra, né, no hebraico. No hebraico a palavra é vaikra, que significa ele chamou. Então eu coloquei aqui na minha Bíblia também chamado, né? A palavra vaikra pode se encaixar muito bem como chamado. Então percebam que o livro de Levítico, ele vai justamente agora mostrar para nós que por causa da recusa de Israel de ser templo, todos eles, do próprio Deus, de ter esse relacionamento com Deus, Deus agora separa a família de Arão, a família de Moisés, como essa família sacerdotal. Nós vamos entender isso profundamente, o que é a palavra sacerdote, quem são esses sacerdotes e qual é o papel deles agora no tabernáculo e até hoje o que esse papel representa. Mas Deus também escolhe uma tribo inteira, né? Um dos filhos de Jacó, chamado Levi, e toda a sua descendência. Então o quarto filho de Jacó se chamava Levi, e essa tribo, que também Moisés e Arão fazia parte, é essa tribo, a tribo de Levi, que vai ser separada, escolhida. E nós que vimos dentro de Êxodo por que eles foram separados para isso, eles vão ser esses escolhidos para ser as pessoas que vão servir, que vão trabalhar literalmente dia e noite no tabernáculo diante de Deus para servir todo o povo de Israel. Então nós temos 12 tribos de Israel, são 12 tribos, os 12 filhos de Jacó. E desses 12 filhos, nós temos então um dos filhos que é Levi, que é separado toda a tribo para trabalhar no tabernáculo, e a gente vai ver todo esse significado dessa tribo, e por isso que esse livro que a gente vai começar a estudar chama-se Levítico, por causa da tribo de Levi, que é separada, e essa tribo toda, ela vai passar a servir, trabalhar em prol das outras 11 tribos. Então, 11 tribos vão ser o povo de Israel, que vai estar sendo servido o tempo inteiro pela tribo de Levi, que vai trabalhar diretamente nesse tabernáculo, nesse perímetro onde a presença de Deus vai estar. Então só a tribo de Levi e os sacerdotes, que é a família de Arão, que vão se santificar o suficiente para permanecer nesse lugar santo, que é o tabernáculo. E mais ainda, somente a família de Arão é que vai se santificar ainda mais para conseguir entrar no lugar santo e no santo dos santos. Então nem os levitas, eles não tinham acesso ao lugar santo.
eles só tinham lugar, permanência ali no átrio, na parte de fora, em auxiliar os sacerdotes nos sacrifícios, né, nos trabalhos ali. A gente vai ter alguns textos que alguns levitas, eles participam da troca do óleo, da troca dos pães, mas isso já bem lá na frente, no que diz respeito ao Velho Testamento, mas isso não é inicialmente. O inicial, o que Deus determinou era que somente os sacerdotes, a família de Arão e seus filhos, poderiam ter acesso ao lugar santo ou ao Santo dos Santos. A tribo de Levi só teria lugar no átrio, ok? A gente vai ver que isso vai caminhar e eles vão começar a abrir um pouco esse leque aí por talvez desobediência ou por até falta de possibilidades. Então eles permitiam aí que os levitas também entrassem no lugar santo, mas no Santo dos Santos jamais, porque eles seriam mortos com certeza, tá bom? Então a gente vai perceber isso. Então, a gente tem então esse livro chamado Vaikra, e que significa então a palavra chamado. E esse nome também está, gente, no primeiro versículo do livro. Então, peguem o primeiro versículo só. Nós não vamos entrar no livro, porque semana que vem a gente já tem esse esboço todo pronto para começar a falar sobre as ofertas, sobre os sacrifícios. É a nossa primeira aula em Levítico. Então, o primeiro versículo do capítulo 1 de Levítico, ele diz assim: da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. Essa palavra chamou aí, essa palavra vaikra em hebraico, tá? Que significa chamado. E ele chamou, ele com letra maiúscula, né? O Senhor chamou Moisés. Então o Senhor está chamando Moisés, a família dele, para ser esses sacerdotes, e ele está chamando toda a tribo de Moisés, que é a tribo de Levi, para ser aqueles que vão trabalhar, servir no tabernáculo, todas as 11 tribos de Israel. Tudo bem? Então, a gente começa com essa introdução aí do livro de Levítico e também com esse resumo do livro de Êxodo e por que nós vamos ter então agora o livro de Levítico para nós estudarmos. Então, o livro de Levítico não tem a ver com uma decisão total de Deus. Não era isso que Deus queria. Isso fique muito claro para vocês, isso fique muito claro para nós, porque não era o desejo inicial de Deus. O desejo inicial de Deus, Êxodo 19, é que toda a nação de Israel fosse uma nação santa, um sacerdócio para Deus, né? Uma nação inteira de sacerdotes que seriam todos, então, santos diante de Deus, iriam ter comunhão com o Senhor, Deus iria transformá-los em sua imagem e semelhança, porque eles iam caminhar com Deus todos os dias, e eles seriam exemplos para as outras nações também virem a se converter ao Senhor. Esse é o entendimento que a gente tem. Mas a gente vai começar agora a ver, então, que vai ser necessário que ofertas sejam dadas, que sacrifícios sejam feitos, justamente porque o povo de Israel vai continuar a pecar. O grande problema é o pecado e continua sendo o pecado. A gente vai lidar com ele, infelizmente, aqui no Pentateuco, em toda a Bíblia, no Novo Testamento também, até os dias de hoje. Nós temos optado por, infelizmente, desobedecer aos mandamentos de Deus e com isso temos que sacrificar. Temos que o tempo inteiro estar entrando no processo de arrependimento, tendo que ter atitudes, né, de nos sacrificarmos por causa do pecado, pagarmos o preço por causa do pecado. Amém, queridos? Vamos pegar o livro, gente? O livro tá fácil aí com vocês? Eu queria que vocês pegassem aí, a gente vai ver uma parte bem importante hoje do que a Jennifer fala nesse livro. Quem tá entrando conosco aí recentemente, a gente, quando começou o livro de Êxodo, eu dei essa indicação para a turma. Chama Como Eu Encontrei o Messias. É uma autora americana, se não me engano, a Jennifer Rosner.
ela é judia, né? Ela é de origem judia e ela se converte ao cristianismo e posteriormente ela entende e começa então a estudar a origem, né, do cristianismo e do judaísmo para entender onde que tudo isso se perdeu, né? Então a gente precisa entender que Israel, ela vai falar hoje no que a gente vai ler aqui, vamos ver se a gente consegue entrar. Israel não perdeu a sua herança em Deus. A gente precisa entender isso como cristãos. E nós, gentios, que somos chamados na palavra de Deus, como não judeus, então somos gentios, nós estamos sendo adotados pelo Senhor como filhos, porque Israel continua sendo esse filho legítimo, né? A descendência de Abraão continua sendo esse filho legítimo e nós somos adotivos, adotados em amor por Deus, pela fé também, como Abraão teve para ter Isaac. A gente vai entender mais isso aqui durante o livro, é bem importante. Se você não tem aí o livro, não tem problema, fica ouvindo, a gente vai fazer alguns comentários e eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender também. Se posteriormente vocês desejarem comprar o livro aí também, achar importante, é uma boa indicação de leitura aí para vocês, tá bom? Gente, nós estamos na página 43. Página 43 do livro. Vou desligar aqui o